partir de agora a gente se encontra aqui São Caetano, o nosso espaço para repercutir o que é destaque nas ruas, o que é destaque nas redes sociais. Pode chegar, participar, interagir aqui com a gente. Vamos falar do nosso dia a dia, do dia a dia da nossa cidade de São Caetano, hoje especificamente no aspecto cultural. E você pode participar em nosso site, é só clicar na seção contato, ou você que está aqui nas redes sociais, já estou vendo gente aqui no Facebook, o pessoal que já estava com a gente aguardando o início do programa, tem mais gente chegando, você pode também mandar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão via Facebook, /WebTV SC, ou também o Twitter da WebTV São Caetano, twitter.com/WebTVSC. Esse que é o grande barato da internet, essa interatividade é que nos fascina tanto e permite que o programa seja tão dinâmico, hoje com o nosso convidado, o secretário municipal de cultura, o secretário de cultura de São Caetano do Sul, professor Jander Lira. Seja bem-vindo, Jander. Obrigado, Gustavo. Boa tarde para todos, espero que a gente faça um bom programa. Não tenho dúvida, você pode participar, eu reforço, e esse programa depois você confere nas redes sociais, ele vai estar no nosso site, on demand, também já estamos acertando isso com relação a todos os programas, também no YouTube, e temos várias reprises ao longo aí do dia, à noite você vê, de madrugada, caso você não tenha oportunidade de acompanhar nesse horário. Você que está acompanhando em outro horário de repente, não no horário ao vivo, obrigado também pela audiência, pode compartilhar. Mas agora ao vivo mesmo aqui na Web TV São Caetano, 3 da tarde, mais 35 minutinhos, agradecendo aqui, ó, chegando Marcelo Persiani Careca, Donizete Freitas, Simone Cadengue, Márcia Ruiz, Kátia Flora dos Reis, beijo Kátia Flora, queridíssima, Tatiane Aguiar e mais gente chegando por aqui. Daqui a pouco eu mando mais recados e você pode também deixar sua pergunta para o secretário de Cultura. Lembrando que temos o grupo no Facebook, o Aqui São Caetano, e nós aqui também repercutimos o que é destaque por lá, certo? Jander, vamos falar primeiramente, esse é o grande, o grande tema do programa hoje, falar sobre o Plano Municipal de Cultura, que para quem não sabe é uma ação de extrema importância, já vem se pensando, se formulando esse plano há alguns anos, E claro, esse plano vai contemplar várias ações nesse segmento da cultura. Em que pé anda essa formulação do plano, a questão da aprovação mesmo do Plano Municipal de Cultura, que é tão aguardado, não só pela classe artística, Principalmente pela classe artística, mas também pela população. Talvez seja o caso, é importante a gente explicar um pouco o conceito do que seja o Plano Municipal de Cultura. Fique à vontade, pode explicar. É uma decisão do Ministério da Cultura, que é criar o Sistema Nacional de Cultura, que é entender a cultura como um planejamento, não só de governo, mas um planejamento a nível de Estado, de instituição estatal. E aí o plano é um projeto, um planejamento, uma programação decenal para 10 anos, ou seja, para você prever e planejar a cultura em todas as suas linguagens durante um período de 10 anos, que ultrapassa até mesmo um governo que seja reeleito, que seria, no caso, 8 anos. Que seria não é o mais viável até, Você não pensar em governo, você não pensa em político, você não pensa em partido. Você pensa na gestão mesmo, na administração do município. Não importa se A ou B está governando. Exatamente, que as pessoas passam, os governos passam, mas o município continua, as atividades culturais continuam. Bom, o nosso plano, ele foi enviado para a Câmara para ser votado no final do ano passado, já no finalzinho do governo do antigo prefeito, e a Câmara, naquele momento, aquela Câmara que também estava encerrando o mandato, entendeu que não era o momento ideal para aprovar o plano. Dr. Paulo Pinheiro assume o governo, eu como secretário, então a gente pegou o plano que tinha voltado para a Câmara, que depois voltou para a administração, e começamos a estudar melhor para entender bem o plano. Só que naquele momento se entendia das dificuldades econômicas que passava e continua passando no município,
Isso é a questão da dívida. Da dívida, do orçamento que foi subestimado em 1 bilhão e 40 milhões e segundo a nossa secretária da Fazenda, talvez chegue a 870 milhões, ou seja, há uma diferença aí. Foi superestimado. Foi superestimado, de 200 milhões a mais que não existem. Então, algumas medidas, algumas metas do plano não seriam possíveis ser atingidas este ano. Então, convocamos o Conselho Municipal de Cultura, adequamos o plano para a realidade concreta, para o PPA, que é o Planejamento Plurianual de 4 anos, para o orçamento do ano que vem. Só que quando estava tudo pronto, teve audiências públicas, verificamos que o impacto orçamentário não existia, não tinha sido feito, que era para ter sido feito de acordo com o acordo que a Prefeitura tinha feito com o Ministério da Cultura e a Universidade Federal da Bahia. E aí consultamos o Ministério da Cultura e ele informou o seguinte: secretário, é importante ter o impacto orçamentário, porque senão o plano vira uma peça de ficção. Ou seja, você planeja as atividades culturais, mas se você não definir dentro do orçamento quanto isso vai custar, se você não valorar isso, não dar os custos necessários, quer dizer, fica apenas um sonho. Precisamos sonhar. Concretizar, não é? Precisamos sonhar, concretizar, mas precisamos ter os pés no chão. E aí eu chamei a minha equipe para que a gente pegasse novamente o plano e trabalhasse em cima desse impacto orçamentário, que foi feito durante esse período do mês de julho. Quando não foi no final de julho, início de agosto, o impacto estava pronto, encaminhamos o plano para a Secretaria da Fazenda e ele agora está na ATL, que é a Assessoria Técnica Legislativa do Gabinete do Prefeito, para verificar as questões legais e as questões orçamentárias. Eu acredito que breve o Dr. Paulo Pinheiro deve estar encaminhando para a Câmara para aprovação do plano. Pessoal, você que acompanha o programa pode fazer pergunta para o secretário de Cultura de São Caetano, Jander Lira. Algumas perguntas já estão chegando e daqui a pouquinho eu inicio então a sua participação, que é extremamente importante. Internautas, vamos interagir. Quero agradecer aqui a Heloísa Pinheiro Teles, ao Eduardo Bins, também a Esther Rubira, aqui com a gente, Sócrates Jesus, Bruno Vassari, Bete Santos, Rodolfo Rodrigues, abraço para você, Isabelle, querida Isabelle Stein, com quem eu apresentei um programa numa outra emissora, Fernando Aragão está aqui com a gente, a Edna Bianchini Pomerance, Willa Moreira, Francisco José, Nislaine Regina, Rinaldo Vieira e Tiago Costa, todos aqui com a gente, registrando a participação. E, como eu digo, o Rodolfo diz aqui: Gustavo, mande um forte abraço ao Jander Lira. Estou mandando aqui ao vivo, Rodolfo Rodrigues. Ô, Rodolfo, obrigado, um abraço para você também, meu amigo lá do bairro Barcelona. É isso aí, Rodolfo Rodrigues. E olha, vamos continuar nesse papo sobre o plano de cultura, para a gente entender, por exemplo, é um planejamento, a gente vai pensar a cidade efetivamente nessa área cultural. O que esse plano já contempla? O que dá para a gente dizer aqui para a população? Olha, a partir do momento que se iniciar o trabalho, claro, é um planejamento para 10 anos, mas nós teremos o quê? Teremos mais teatros, teremos novas escolas, mais espetáculos. O que o plano garante? O que o plano assegura? Bom, eu conheço o plano, não dá para a gente esmiuçar aqui, é muito longo, né? Muito longo, mas vamos dar uma ideia assim, de alguns pontos. Inclusive, nós também não podemos negar que até dar os parabéns à equipe anterior, que trabalhou com muito carinho, com muito esforço, arduamente, tanto o Conselho como a própria administração passada, e que produziu o plano, né? A gente, de fato, fizemos algumas adequações mais pontuais no plano. E a parte do impacto orçamentário, que aí foi já na nossa administração. Mas o plano é importante para o seguinte: para tirar aquela visão de que cultura é algo erático, né? Que você vai fazendo na base do improviso, né? Que você vai fazendo que a classe ela é muito nesse sentido, né? É generosa, mas sem planejar, sem pensar o futuro. E aí o plano coloca isso no papel
e é uma forma também até de cobrar a administração. Por exemplo, uma coisa que eu acho importante que está incluído no plano, que eu venho discutindo até com o secretário da Educação, o professor Daniel, que eu acho fundamental. Que posso dizer, antes de você continuar, não perca o raciocínio, o professor Daniel Contro, secretário de Educação de São Caetano, estará com a gente na próxima terça-feira, às 3h30 da tarde, ao vivo no Aqui São Caetano. Não perca. Se já tem perguntas, pode mandar para o professor Daniel Contro o assunto educação. Hoje, inclusive, saiu uma informação de que os professores da cidade terão o abono incorporado aos vencimentos. Ele vai falar sobre isso e sobre tantos outros assuntos. Por favor, professor. Bom, então a questão, por exemplo, que o doutor Paulo tem cobrado muito da gente, que é acabar com esse divórcio educação e cultura. Afinal de contas, a cultura até vem antes da educação, né? Você tem um índio, ele pode não ter nenhuma educação formal como a gente entende, mas ele já tem uma cultura. E um plano que a gente está trabalhando muito, que está dentro do plano de cultura, uma ideia, seria o dos cineteatros nas escolas, que é o seguinte: você tem hoje vários auditórios nas escolas de São Caetano, como por exemplo na minha escola, o Alcino Dantas Feijão, tem um belo de um auditório, mas não dá para você ter atividades teatrais. Então a ideia é reformar todos esses auditórios, transformando em cineteatros, para que você tenha grupos de teatros atuando dentro das escolas e grupos que trabalhem a questão audiovisual. Eu costumo dizer, a gente pode ter um grande Alfred Hitchcock, né, nas nossas escolas, sem saber. E hoje todo moleque tem uma câmera que filma. Então você pode fazer um festival de audiovisual. Então, durante a semana, na grade curricular do aluno, ele pode ter aula de cinema, de vídeo e aula de teatro. E no final de semana, a comunidade poderá estar usando esse espaço. Então, uma ideia que está contemplada no plano seria essa, do cineteatro. Né? Essa é só uma. Por exemplo, também a reforma do Paulo Machado está incluído no plano. Ele precisa de uma grande reforma. A caixa cênica dele está extremamente desatualizada. Eu quero até dar uma informação, inclusive teve aqui um representante do Ministério da Cultura ontem, em decorrência da minha visita a Marta Suplicy. Ela esteve aqui no Itaquerão, me convidou para participar do lançamento dos eventos para a Copa Cultural, para a Copa aqui do Brasil. E aí, numa conversa, ela destacou um funcionário para vir aqui, que a gente vai tentar conseguir recursos federais para reformar o Teatro Paulo Machado de Carvalho, que precisa de uma profunda reforma. Por exemplo, a caixa cênica está desatualizada, precisa mexer na parte estrutural de iluminação e de som, que ele é analógico ainda, precisa atualizar, né, para poder você ter shows melhores. A parte também estrutural do teatro, e esse funcionário do Ministério já esteve aqui e a gente já começou os estudos, já que é sabido as dificuldades financeiras do município, nós estamos correndo atrás de parcerias para resolver esses problemas culturais na cidade. Então, aí alguns pontos, não é? E também, é claro, quando se fala numa reforma de um teatro, pensar também, o professor Jander sabe disso, não só no que o público vê, não é? Porque às vezes a pessoa se preocupa, não é? Quem está à frente ou de uma secretaria, ou de uma cidade, um prefeito, uma administração, com o que o público vai ver mesmo. Claro, o conforto é primordial, o que você vai acompanhar no palco, mas o artista também quer essa retaguarda. Então, os bastidores com estrutura, não é, para o artista se preparar, se produzir. Então, camarins, e a gente sabe que o Paulo Machado precisa mesmo dessa reviravolta. E, como eu já disse, conheço o plano e sei que além desses há pontos muito bacanas que foram inclusive apresentados para a população em audiências. Em audiência pública, né? Foi feito várias audiências, houve a participação, tanto que, por exemplo, para a Conferência Estadual de Cultura, nós conseguimos eleger o número máximo de delegados, 25 delegados, né? Então serão 25 delegados em São Caetano em setembro agora na Conferência Estadual. O plano é muito bom, inclusive tem sido elogiado aí pelo próprio Ministério da Cultura. Então, vamos fazer um esforço grande para que a Câmara aprove o plano. São Caetano é uma das poucas cidades que vai contar com esse plano, é um grande avanço, como já disse
o secretário Jander Lira, e sem dúvida alguma, não é, esse planejamento da cidade traz até, né, segurança para a população nessa área, não só para a classe artística, como eu disse, e um trabalho em conjunto, o trabalho da administração por meio da Secretaria de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura, que é formado por representantes da área cultural e também da sociedade civil. Isso é muito importante. Márcio Hipólito Nojima. Ô Márcio, olá Baena, estou acompanhando hoje, até que enfim, parabéns pelo trabalho e sucesso. Márcio é do ITESCS, o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul. Daqui a pouquinho a gente volta nesse papo com o secretário de Cultura de São Caetano, Jander Lira. Você pode participar aqui na Web TV São Caetano, seção Contato, ou nas redes sociais, mande a sua mensagem pelo Facebook ou pelo Twitter. Até daqui a pouco, o intervalo é rapidinho. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E dá pra acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. Aí... Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Já voltamos aqui, São Caetano, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal, você participa aqui com os assuntos que fazem parte mesmo, que interferem no nosso dia a dia, no dia a dia da sua rua, do seu bairro, da nossa cidade de São Caetano. E para você também, que eu sei que tem muita gente até que não é de São Caetano, que acompanha o programa, porque alguns assuntos eles atravessam fronteiras. Muito obrigado também pelo carinho. A gente sabe desse papel da internet, não é, dessa vantagem da internet de chegar a qualquer parte do mundo, mas nesse programa aqui a gente afunila um pouquinho a discussão para falar aqui da nossa esquina, para falar de São Caetano. E temos o grupo, o Aqui São Caetano, no Facebook. Vamos repercutir alguns assuntos. Eu escolhi 2 hoje, para dar tempo aqui para a gente seguir com o papo. O Newton Jorge, ele publicou no grupo ele faz um lembrete até, e o prefeito Paulo Pinheiro esteve aqui, falou disso, reconheceu essa necessidade, e a gente reforça aqui então esse pedido. Ele lembra que durante a campanha eleitoral do ano passado, nós temos aí o André Stabile, não é? Que hoje faz parte da Secretaria de Educação. Ele lembra aqui que foi apresentado para cada candidato na ocasião, né? Nós temos o Fernando Turco, a Regina Maura ali na foto, que não foram eleitos, e o prefeito Paulo Pinheiro, o atual prefeito Paulo Pinheiro, foi apresentado esse projeto, né? Essa proposta de uma cidade sustentável. E desse projeto faz parte também a Carta Compromisso para que São Caetano se torne uma cidade modelo no trato animal. O Newton pede aqui porque o prefeito Paulo Pinheiro deu uma atenção especial para essa questão da proteção, da defesa dos direitos dos animais. Ele diz aqui que acha que está um pouco lento o processo, ações sem custo, conscientização mesmo da população. E ele lembra que há gatos no Centro de Controle de Zoonoses, muito apertados nas gaiolas, numa situação traumática para os bichinhos. Então vamos cobrar aqui, Newton, está dado o recado. E o outro, já que a gente fala de cultura, nosso convidado hoje é o secretário de Cultura de São Caetano,
o professor Jander Lira, nós temos uma foto que é do Espaço Cidadão do Mundo aqui de São Caetano, bem conhecido. Quem postou foi o Thiago Cavallini. Olha aí que bacana. Então a gente quer mostrar esse registro. Aí não é crítica, não é nada, é uma intervenção cultural. E claro, a gente gosta também de destacar quem passou pela rua Rio Grande do Sul, quem tem passado, não é, desde o último dia 9, se deparou com essa obra que é do artista Candy Bird. Ele é de Taiwan e está no Espaço Cidadão do Mundo. Então pode passar lá na rua Rio Grande do Sul, número 73. Candy Bird é marcado pela interação de seus trabalhos com o ambiente em que se inserem. Claro, as ações, né, as obras do Candy Bird são marcadas por isso. E pelo profundo diálogo social e humanista que propõe. Então estão aí 2 registros do grupo Aqui São Caetano. Como eu já disse, nosso convidado é o professor Jander Lira. Deixa eu fazer só uma pausinha. A internet também tem dessas coisas. Você para aí também o que está fazendo. Tomar uma aguinha. Tá quente que hoje, o processo está complicado. Não é nem o calor, viu, professor? É que já está arranhando aqui a garganta. Professor, falamos no bloco passado sobre o plano de cultura, o plano municipal de cultura, e eu tenho até já uma pergunta aqui, antes de falar o que eu ia comentar aqui, chegou uma pergunta para você, lá, né? Eu já vou passar para a gente começar como tem que ser aqui. Deixa eu ver aqui, se eu encontrar a pergunta, a pessoa faz. Se não, deixa eu ver aqui. Programa, chegou aqui, ó, pronto. É o Vinícius que pergunta. Fiquei sabendo que a prefeitura fechou acordo com o Museu da Imagem e do Som para exibição de filmes aqui em São Caetano. Gostaria que o secretário falasse um pouco sobre esse projeto e se existe a possibilidade dos cursos que o MIS oferece também virem para cá. Museu da Imagem e do Som, que é muito bacana. Eu, inclusive, estive lá domingo retrasado vendo uma peça de teatro com a Regina Braga. Pode falar, professor. Não, com certeza. Fechamos o convênio. Eu fiz questão de levar o prefeito, Dr. Paulo Pinheiro, para assinar o convênio, porque para indicar ao MIS a nossa responsabilidade e o nosso interesse e a nossa alegria de trazer o primeiro ponto MIS para São Caetano e para o ABC todo. O que é o ponto MIS? É uma espécie de filial do museu numa cidade. No caso aqui, São Caetano, vai ser no SECAP, no auditório do SECAP. Inclusive, eu quero até agradecer o André, que você mostrou aí, que é o nosso coordenador lá do SECAP, que é o Centro de Capacitação do Professor, né? Capacitação do Professor. E ele cedeu gentilmente os espaços lá do auditório, que está muito bom o espaço, onde vai ocorrer as exibições do filme. Nesse projeto que nós fechamos com o MIS, além dos filmes que eles vão mandar para cá, nós iremos ter oficinas, então, que ocorrem lá no MIS, e também debates com produtores, diretores e tudo mais. Toda a programação, inclusive as mostras, né? Está tendo uma mostra muito bacana sobre o teatro judaico, lá no MIS. Bem interessante, no mundo todo, no Brasil, aí tem uns cartazes antigos lá na linguagem judaica, né? E nós estamos negociando a vinda também dessa mostra para cá, porque lá no SECAP, quem conhece, sabe que lá tem um espaço, né? Um hall muito grande, que dá para você fazer uma bela de uma exposição. Então, todo o que ocorre no MIS, nós vamos trazer para cá. Inclusive, abriram a possibilidade, veja bem, a presença do prefeito como foi importante. Sim. Porque podia ter ido só o secretário para fechar, né? E o presidente lá nos recebeu muito bem. Inclusive, a família dele é da região de Ditiene, na Itália. Aí aproveitei... Justamente é uma ligação total com São Caetano, cidade irmã de São Caetano. Eu dei até aquele brochinho aquele brochinho que a prefeitura faz tradicionalmente para usar, e ele ficou de visitar a nossa cidade. Com isso, ampliou, né, esse projeto, esse convênio que nós fechamos, que é custo zero para o município, né, a prefeitura não terá custo nenhum, isso é importante que diga, e aí com isso as oficinas, elas poderão circular pela cidade, ou seja, nós poderemos levar as oficinas do MIS para as escolas, porque tradicionalmente eles não deixam que isso ocorra, que tem que ser fixo, porque a licença que eles têm dos filmes tem que ser num local só, mas nesse caso das oficinas eles abriram a sessão. E eu acredito que vai ser
uma parceria boa e vai gerar bons frutos para São Caetano. A partir de quando está valendo? Já está valendo. Tá. Só que a gente está começando só a partir do dia 18 as exibições dos filmes, que a gente resolveu dar um tempo para que houvesse a divulgação. Né? E aí depois as oficinas. Aí virão as oficinas e tudo mais. Eu te pergunto, porque é por isso que eu gosto dessa interatividade da internet, e o professor até falava há pouco que hoje qualquer um também pega uma câmera e faz vídeo. Isso é muito bom e a internet proporcionou muito isso. Quanto a gente tem canais de vídeos no YouTube, coisa e tal. E o Marcelo Santana de Santo André diz o seguinte, se essas oficinas elas serão só para moradores de São Caetano. Não, claro que não. Primeiro porque, como o MIS é estadual, né, então é verba estadual, a gente tem que atender a todo o ABC. Além do que, há uma orientação de Dr. Paulo de que a gente trate da regionalidade. É sabido por todos que o Dr. Paulo tem dado muita força ao consórcio, né, tem trabalhado junto com o consórcio, e eu não vejo por que não abrirmos para todos que estejam interessados. Principalmente que, como eu já afirmei aqui, é uma verba estadual, né, que pertence a todos os moradores do estado de São Paulo, né, a todos os paulistas, né? Sim. Então não tem sentido de a gente restringir apenas para os moradores de São Caetano. Porque, na verdade, o que nós queremos fazer, esse é nosso esforço, de transformar São Caetano na capital cultural do ABC. E você vai nos ajudar muito nisso na medida que você é lá do nosso conselho. Porque nós temos uma infraestrutura cultural muito boa. Claro que precisa de aprimoramento, mas nós temos o maior teatro da região, quiçá um dos 10 maiores do país, né? Temos o Santos Dumont. Se esse projeto frutificar, que eu tenho certeza que vai crescer, dos cine-teatros nas cidades, vai ser importante. São Caetano tem inclusive um projeto dentro do plano que é fazer um grande centro cultural na cidade. E se a gente avançar com isso, com as parcerias que a gente está construindo, com a Secretaria Estadual da Cultura, que é um parceiro importante, por exemplo, a Secretaria deve estar chegando agora, no final desse mês para início do próximo, um equipamento todo de exibição de filmes, que fechamos uma parceria com a Secretaria Estadual. Estamos fechando várias parcerias com o Ministério da Cultura. Então, esse é nosso objetivo. E eu acredito que o plano vai ajudar muito. Quiçá transformar São Caetano, se Deus quiser, na cidade, no Centro Cultural do ABC. Temos tudo para isso, não é? A cidade pequena, já com equipamentos prontos, como já foi dito, alguns vão ser restaurados, reformados. Um grande centro cultural, tem tudo para nascer um grande centro cultural por meio do Plano Municipal de Cultura, de ações do plano, e essa facilidade, não é, que a gente tem já estrutural, né, como eu já disse tudo aqui colocado, e os profissionais que nós temos, não é? Você várias, o audiovisual, o balé, a dança, o teatro, são as artes plásticas. Você tem a Fundação das Artes, que é uma referência nacional. Polo formador. É um polo formador, onde saíram vários atores importantes, músicos importantes da cidade, né? Então, você já tem uma massa, como se diria, você ter um centro de excelência dessa qualidade, você precisa ter massa crítica. São Caetano já tem essa massa crítica, precisa do Estado, do município apoiar mais, e isso que a gente está tentando fazer, apesar de todas as dificuldades. Eu acredito que a orientação do Dr. Paulo é essa e nós vamos seguir em frente. Que eu ia dizer até isso, né? Pelo tamanho da cidade, estamos bem servidos. Vamos agora, né? É só colocar tudo nos eixos. Aqui mais uma participação do Pedro Braga. Eu nem tinha acompanhado essa notícia também. Ele quer saber a respeito do Museu Municipal. Houve um tombamento? Semana passada, o Compresc, que é o conselho que cuida do patrimônio histórico, fez o tombamento oficial do Museu Municipal lá na Fundação. No bairro Fundação. No bairro Fundação. O Dr. Paulo assinou lá a autorização e estava presente a professora Sônia Xavier, que foi a grande responsável por essa medida, né? Na medida, vou até repetir a palavra, perdão, que me faltou um sinônimo, foi ela que trabalhou bem isso com o engenheiro Enio, aliás, o arquiteto Enio, perdoe, eu já ia cometer outro gafe, que os dois trabalharam bem com força, a secretaria deu um apoio necessário a isso, e nós tombamos o nosso Museu Municipal. Ele agora realmente não pode ser modificado. E dentro desse projeto... É um patrimônio. O patrimônio. Também está sendo estudado lá no Compresc também o tombamento das áreas verdes dos parques de São Caetano, para preservar também nosso volume de massa verde na cidade, que já é tão pequeno, para que não ocorra mais
nenhum comprometimento dessa área. Jander, um assunto que a gente vivenciou muito, né, nos últimos meses, a questão da Lei Cidade Limpa, né, que foi implementada na cidade. Teve sim seus benefícios, claro que a gente quer que a cidade se mantenha bonita, limpa, bem cuidada, mas alguns pontos estavam incomodando não só os comerciantes, mas os artistas, não é? Que por conta da restrição à divulgação cultural, espaços para divulgação. E o que mudou agora na área cultural? Eu tenho visto também já alguns banners de espetáculos na frente do Teatro Santos Dumont, na Goiás, no Paulo Machado ali na Kennedy. Bom, a lei ainda está sendo trabalhada, né, pela Associação Comercial e pela Secretaria, se eu não me engano, é a SECONT que é responsável. Juntamos, você até participou, né, as reivindicações da classe artística e entregamos num dia, numa audiência pública, o nosso presidente do Conselho de Cultura, o Cabreira, entregou ao prefeito... Chico Cabreira, abraço. Francisco Cabreira entregou as reivindicações, né, da área cultural. Mas ainda, apesar de a lei não ter sido modificada, mas houve uma certa liberalidade no tocante à cultura, né? Então, houve um entendimento por parte da administração que a cultura precisa ser olhada com carinho e ter um espaço maior. E foi isso que ocorreu. Nós temos mais pontos de melhor qualidade, mais bem localizados para colocar as faixas, né? Nós temos, conseguimos aquele espaço nos 2 teatros para colocar os banners. Eu quero, inclusive, aqui... Aliás, eu sempre, não só no Conselho, mas nas redes sociais, eu sempre pedi muito, né, para que isso acontecesse, porque eu entrevisto muito, eu estou muito em contato com os artistas e a gente sabe o quanto é difícil, não é? E sem divulgação, poxa vida. Não dá, né? As pessoas não podem saber que o evento vai ocorrer se ele não for divulgado. E ficava aquela coisa, teve em São Caetano? Poxa, eu não fiquei sabendo, não sabia. Então agora você passa diante do teatro, você já tem uma referência, não é? Porque a gente tinha também a política, tem ainda, e eu acho que ela não tem de deixar de existir, ela é válida também. A gente tem as faixas, não é? Na colocação de faixas na cidade. Mas às vezes a faixa está num ponto que pode acontecer isso. Naquela semana eu não vou passar nenhuma vez ali. Entendeu? Ou passa, não repara, tá no trânsito. E aí não, eu quero me programar para esse final de semana, quero ver alguma coisa. Vou passar diante do Paulo Machado, diante do Santos Dumont, porque eu sei que tem uma programação ali, alguma coisa vai me interessar. Mas foi nesse intuito que a gente fez essa programação constante no teatro. Abrimos os teatros e hoje qualquer munícipe de São Caetano ou do entorno da cidade sabe que tem algum evento cultural, ou no Santos Dumont, ou no Paulo Machado, ou nos 2. E agora no SECAP, com a questão do filme, né? Então você agora pode sair de casa tranquilamente, porque qual foi a estratégia nisso aí? Que a gente pensou, é necessário que você crie o costume da cidade e aí entendemos que o produto cultura, ele pode gerar renda para o município. Então, o cidadão de São Caetano e do entorno saía para São Paulo para gastar lá, ia consumir nos restaurantes, ia consumir nos hotéis de lá, nos postos de gasolina, ele agora pode ficar na cidade. E por quê? Porque ele tem certeza que tem um evento. Além do que, nós ampliamos a tiragem da agenda cultural do município, que chegava a pouco mais de 5 mil. Hoje chega a 25 mil exemplares que são distribuídos no comércio, no shopping. E quem quiser também, eu sei, o Jander não disse aqui, mas eu já vou... Você pode também, por meio das redes sociais, pode solicitar... Tem uma página da Secretaria também no Facebook, eu sei, pode solicitar o envio no e-mail, não é, da agenda cultural. Tem a agenda cultural. Eu quero até aproveitar, Gustavo, para agradecer rapidinho a associação, que o pessoal está me... Associação Comercial pelo apoio, porque antes cada produtor procurava uma empresa para colocar o seu anúncio, agora não. Ficou concentrado na Associação Comercial, a associação distribui igualitariamente para todos os comerciantes que querem apoiar e eles patrocinam a faixa, ou seja, essa administração tem trabalhado pela transparência e pelo processo extremamente democrático. Então tá aí, bom lembrar que você encontra tanto o espetáculo com o artista renomado da televisão que você quer ver, quanto o espetáculo com o artista local, que a gente tem que valorizar também quem é da cidade, quem é da região. Jander, infelizmente o tempo passa voando aqui, não é? Mas eu te convido já para voltar, quando puder, trazer as novidades da Secretaria pra gente cobrar, pra gente acompanhar, enfim, pra gente trocar ideia. Com certeza, obrigado. Eu acho que esse canal e esse programa é importante por isso, porque a livre imprensa deve ser preservada, deve ser incentivada, porque o munícipe precisa saber o que ocorre na cidade para cobrar. E principalmente nesses novos tempos, né, de São Caetano,
onde a liberdade impera, onde a democracia cada vez mais se estabelece. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero, antes de ir embora, deixar só um recadinho. Amanhã, faço um convite, se você puder, acompanhe o programa do querido Ronivon. Me fez um convite, amanhã estarei lá a partir das 10h20 da noite, no jantar do programa do Ronivon, na TV Gazeta, programa todo seu. E quero deixar um abraço também para a equipe da Vive Leroy. Vive Leroy que me acompanha há muitos anos aí já na televisão e tal, e sempre cuidando do meu visual. A produção é Vive Leroy. E eu quero dizer para você que dá uma passadinha na loja de São Caetano, tá? Ali na Praça Cardeal Arco Verde com a Manuel Coelho. Procura a Mônica, procura o Thiago. Diz, ó, Gustavo Baena me mandou aqui e diz que tem desconto. Então dá um pulinho lá, que eles estão com uns figurinos, umas produções muito legais para eles e para elas, tá? 4224-6602. Brigadão, Mônica, Thiago e o Faria lá do marketing da Vive Leroy. Não dá mais tempo, continue nossa programação. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal, a gente se vê. Qual é o prato lá?